Quando falamos sobre avistamentos de OVNIs, muitas vezes os relatos mais intrigantes vêm de pessoas que não apenas estavam olhando o céu por curiosidade, mas que tinham experiência suficiente para saber quando algo saía do normal. Entre essas testemunhas, os pilotos, civis e militares ocupam um lugar de destaque. Acostumados a lidar diariamente com diferentes situações de voo, meteorologia, tráfego aéreo e fenômenos naturais, eles são treinados para identificar aquilo que faz parte da rotina da aviação. Por isso, quando um comandante decide comunicar oficialmente a presença de um objeto voador desconhecido, o relato ganha uma dimensão diferente. Nos últimos anos, alguns episódios envolvendo pilotos brasileiros chamaram atenção justamente por esse motivo. Não se tratavam apenas de observações isoladas feitas por uma única pessoa, mas de ocorrências acompanhadas por comunicação de rádio, controladores de tráfego aéreo e, em alguns casos, pela própria estrutura da Defesa Aérea Brasileira. 2 desses casos aconteceram em 2023, com apenas um mês de diferença, dentro da área de responsabilidade do Sindacta 1 em Brasília. As conversas entre pilotos e controladores foram registradas por radioamadores e revelam momentos em que profissionais da aviação tentavam compreender algo que não se encaixava facilmente nos padrões conhecidos. Mais do que simples relatos de luzes no céu, esses episódios levantam questões interessantes sobre como a aviação brasileira lida com fenômenos não identificados, quais procedimentos são adotados nesses casos e até que ponto essas informações chegam ao conhecimento público. Neste episódio, vamos acompanhar os detalhes dessas 2 ocorrências, ouvir trechos das comunicações registradas e conhecer também a investigação feita posteriormente, para tentar descobrir se esses casos deram origem a documentos oficiais da Força Aérea Brasileira. Olá, seja bem-vindo ao podcast Fenômeno. Aqui falamos sobre ufologia, ciência e mistério. Um podcast para você que se interessa pelo universo e seus mistérios. Eu sou Jackson Camargo. Embarque comigo nessa jornada, na busca pelo desconhecido. No mundo da ufologia, alguns dos relatos mais impressionantes vêm justamente de quem passa boa parte da vida lá em cima. Os pilotos, sejam da aviação comercial ou militar. Como estão acostumados à rotina de voos e conhecem muito bem o que é normal encontrar no céu, seus testemunhos costumam ter um peso enorme. Afinal, o ambiente de trabalho deles é literalmente o melhor lugar para observar esse tipo de fenômeno. E não é preciso voltar muito no tempo para encontrar exemplos disso. Há pouco tempo, 2 casos bastante marcantes ocorreram aqui no Brasil, envolvendo voos comerciais na área de cobertura do Sindacta 1, em Brasília. As ocorrências foram levadas tão a sério que acabaram registradas oficialmente, mobilizando a Defesa Aérea Brasileira, que solicitou relatórios tanto dos pilotos quanto dos controladores de tráfego aéreo envolvidos. Como costuma acontecer em situações deste tipo, as autoridades evitaram divulgar amplamente o episódio. No entanto, as comunicações via rádio foram captadas por radioamadores e, em pouco tempo, o caso passou a circular entre pesquisadores e ganhou repercussão pública. A radioescuta é um hobby praticado por pessoas do mundo inteiro que possuem receptores capazes de captar comunicações aeronáuticas. Esses entusiastas acompanham em tempo real as conversas entre as aeronaves e os centros de controle de tráfego aéreo. Muitos deles, inclusive, retransmitem esse áudio ao vivo pela internet, permitindo que outros interessados acompanhem as comunicações. Nos 2 casos que veremos a seguir, as conversas foram registradas por um sistema de radioescuta, que monitora parte da área de cobertura do Sindacta 1. Segundo o autor da gravação, que permanece em sigilo, ele costumava acompanhar as comunicações rotineiramente e decidiu iniciar a gravação ao perceber que os pilotos estavam relatando um possível fenômeno ufológico. O primeiro episódio aconteceu por volta das 21 horas de 19 de junho de 2023 e se estendeu por cerca de 20 minutos. Como a gravação original continha longos períodos de silêncio, ela foi editada para facilitar a compreensão. Além disso, alguns trechos com informações pessoais e números de telefone foram removidos pelo próprio autor. Para preservar a privacidade dos envolvidos. Mesmo assim, o material disponibilizado revela detalhes bastante interessantes. Logo no início da gravação, o controlador de voo orienta os pilotos a mudarem para a frequência 133.05 MHz.
Essa frequência é utilizada na área norte de jurisdição do Sindacta 1, e foi justamente nela que toda essa observação ocorreu. Ao todo, 4 aviões participaram diretamente da ocorrência. 2 deles eram particulares de pequeno porte e outros 2 eram voos comerciais. Todos eles, em maior ou menor grau, relataram a presença do objeto durante o incidente. A primeira aeronave envolvida foi o PS-BAS, da Líder Tráfego Aéreo, que decolou de São Paulo às 19 horas e 23 minutos, com destino à cidade de Belém, no Pará, onde pousou por volta das 23 horas e 12 minutos. Pouco depois de sobrevoar Brasília, o piloto avistou um objeto extremamente luminoso, diretamente à frente da aeronave e à esquerda. Em um primeiro momento, ele estimou que o objeto estivesse a cerca de 50 milhas de distância, ou talvez até mais, em uma altitude bastante elevada. Mais tarde, ele refinou essa estimativa calculando que o objeto voava entre 55 e 60 mil pés de altitude, algo em torno de 18 mil metros. Seguindo os procedimentos previstos para esse tipo de situação, o piloto entrou em contato com o Centro Brasília para verificar se havia algum tráfego aéreo na posição onde ele observava aquele objeto. A resposta indicou que não existia nenhuma aeronave registrada naquela área. E ao que tudo indica, o objeto não estava sendo detectado pelos radares, já que o controlador não confirmou qualquer contato de radar correspondente à posição informada pelo piloto. E mesmo sem aparecer nos sistemas de vigilância aérea, o objeto permaneceu visível para o piloto durante vários minutos. Segundo seu relato, ele emitia intensa luz branca de forma intermitente, que aparentava realizar movimentos circulares, um comportamento incompatível com uma aeronave comercial. A seguir, você vai ouvir trechos do diálogo registrado entre o piloto e o controle de tráfego aéreo durante esse avistamento. Primeira nave chamando centro. Serra Bravo para Serra. Bravo, Alfa Serra, prossiga. Confirmar, avistado uma luz muito forte nas nossas 10 horas. Não dá para precisar a distância, aproximadamente 50 milhas náuticas ou um pouco mais. E está bem alto. Só para confirmar tráfego. Bravo, Alfa Serra, me chame na frequência 1 no 33, decimal 05. 5, Bravo para Serra. Alfa Serra, Bravo para Serra. Alfa Serra, agora eu recebo o senhor? Confirme novamente. Na nossa posição de 10 horas mais ou menos, está à vista uma luz bem forte, aparentemente fazendo órbita, mas desapaga por vezes. E é uma luz bem forte branca e fazendo órbita, bem acima da gente, aproximadamente deve estar bem mais de 55 mil pés. E não dá para precisar a distância. Enquanto o piloto do PS-BAS ainda acompanhava o estranho objeto, uma segunda aeronave entrou na ocorrência, o PS-ESC, que havia decolado de Sorocaba e seguia uma rota praticamente paralela ao avião da Líder Tráfego Aéreo. Eu também estava vendo isso. Bravo para Serra? Bravo, Alfa Serra. Gente, o senhor não consegue dizer mais ou menos quantas milhas? Aproximadamente 50 milhas ou mais. O Bravo para Serra está muito alto, bem mais de 55 mil pés, 60 mil pés, bem mais alto. Mais de 100 milhas, talvez. Apareceu de novo agora. Bravo, Alfa Serra ciente. O Centro Eco Serra Charlie, também estou avistando a mesma luz aí que o aeronave acabou de falar. Eco Serra Charlie ciente, o senhor poderia me informar mais ou menos onde que o senhor está vendo a posição? Na minha aeronave, entre 10 a 11 horas, fica intermitente. A hora acende, a hora apaga, mas é uma luz muito forte e muito alta. Serra Eco, Serra Charlie ciente. Telefone casa. Bravo para Serra permanece nessa frequência? Bravo, Serra Vila, mantenha na frequência 133, decimal 05. Do Serra. Serra, eu queria informar para o senhor também, uma aeronave 10 horas, 73 milhas, rumo sul, mantendo nível de voo 450, é um Golf Lima Fox 4. O Centro Bravo para Serra ciente, a gente está conseguindo ver a luz de navegação dessa aeronave. Essa outra luz, ela está com certeza bem mais de 100 milhas da gente. O fato de 2 aviões voando em posições diferentes avistarem e relatarem a mesma coisa aumenta significativamente a credibilidade do avistamento.
Diante da persistência do fenômeno, o controlador de voo perguntou ao piloto do PS-BAS se ele pretendia formalizar um relato à Força Aérea Brasileira após o pouso, conforme prevê o procedimento para ocorrências dessa natureza. E sem hesitar, o piloto respondeu que sim, confirmando que faria o registro oficial do avistamento. A partir daquele momento, o episódio deixava de ser apenas um relato curioso entre pilotos e passava a integrar oficialmente os registros das autoridades aeronáuticas. Bravo Alfa Serra Ciente, grato pela informação. Bravo Alfa Serra Ciente, Serra prossiga. E azul e vermelha. Só que não é uma luz bem forte, é uma luz que estava estática, ela permanece estática agora. Bravo Alfa Serra Ciente, o senhor irá reportar no solo? Serra Ciente, grata. Pouco depois, o piloto de uma terceira aeronave também avistou o estranho objeto e entrou em contato com o Centro Brasília para relatar a ocorrência. Tratava-se do PPLFV, uma aeronave particular que não possui informações de voo disponíveis em plataformas como o Flight Radar. Por esse motivo, não foi possível determinar a sua rota, nem identificar a sua origem ou o seu destino. Brasília, Lima Fox, Vitor? Meu nome chama no centro. Vitor. Vitor, prossiga. Está sendo reportada, que região que ela está? Ela estaria na nossa posição de aproximadamente 9 para 10 horas ou não? Lima Fox, Vitor, segundo os tráficos passados, seria mais ou menos de 10 para 11 horas. Tá, não, porque a gente já viu uma luz forte aqui, porém ela está estática. Que? Lima Fox, Vitor. Entra, Lima Fox, Vitor. Lima Fox, Vitor, aguarda só um instante. Lima Fox, Vitor, prossiga. Agora avistou também, nessa mesma região, além da luz forte, que parece ser uma estrela, uma outra luz que se deslocou, desapareceu do nada, deslocou rapidamente por uns 5 a 10 segundos e sumiu. Lima Fox, Vitor, ciente, o senhor poderia me informar mais ou menos a posição? Agora, na nossa posição de 9 para 10 horas, mais para 9 horas. Lima Fox, Vitor, ciente, o senhor irá reportar também no solo? Lima Fox, Vitor. Lima Fox, Vitor, ciente, aguarda só um instante. Deu de novo a luz e deslocou para a direita agora, sentido contrário que a gente tinha visto. Lima Fox, Vitor. Que? Logo em seguida, o comandante do PS-BAS voltou a chamar o Centro Brasília, e segundo seu relato, o objeto permanecia visível e continuava executando movimentos erráticos, reforçando a impressão de que não se tratava de uma aeronave convencional. Diante da persistência da observação, o piloto pediu orientações sobre como relatar oficialmente o avistamento. Em resposta, o controlador forneceu 2 números de telefone do Comando da Aeronáutica, em Brasília, para que os tripulantes entrassem em contato após o pouso e registrassem a ocorrência. Bravo Alfa Serra. Chama no centro? Alfa Serra, Bravo Alfa Serra. Estado novamente, ele está tomando direções, várias direções, não a mesma agora. E gostaria de saber como proceder no solo, para quem reportar. Papapá, Lima Fox, Vitor, aguarda só um instante que eu informarei o número pro senhor. A quem solicitou foi o Bravo Alfa Serra, mas o Lima Fox Vitor vai copiar também. Bravo Alfa Serra, firmo. Os senhores já estão prontos para cópia? Rádio Alfa Serra. E o Bravo Alfa Serra, pronto, cópia. DDD 61 3365 1768. Caso negativo 3364 8402. 61 3365 1768, caso negativo 3364 8402, o Bravo Alfa Serra. Fox Vitor copiou o centro? Obrigado, Lima Fox Vitor. Grata. A quarta aeronave envolvida foi o Airbus A320 PRYSF, da companhia aérea Azul, que operava o voo 4070. A aeronave decolou do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, às 19h25, com destino à cidade de Belém, onde pousou às 22 horas e 27 minutos. Quando o voo já se aproximava de Palmas, no Tocantins, a tripulação entrou em contato com o Centro Brasília para perguntar sobre as luzes que estavam sendo comentadas pelos pilotos. Em resposta, o controlador informou que naquele momento o objeto se encontrava na retaguarda da aeronave, a cerca de 180 milhas de distância, algo em torno de 300 quilômetros. 4070, prossiga. Azul 4070, a luz seria na sua retaguarda a umas 180 milhas. Azul 4070, afirma, 133 decimal 7, secundário 26 decimal no voo. A Fox Vitor sente na frequência 133 decimal 05. Gente, peço que o senhor mantenha a marca 177. Luz, ela está
estou observando ela. Ela abaixou um pouco e agora subiu. Tem uma Fox Vitor, o senhor poderia me informar a localidade que o senhor viu? Ela está na nossa posição de 9 horas. De graça. Não há informações que confirmem se a tripulação do voo da Azul chegou a avistar o objeto. Naquele momento, a aeronave já havia passado da área principal de ocorrência, enquanto o fenômeno permanecia aparentemente estacionário, em grande altitude, sobre a região da cidade de Minaçu, em Goiás. Os 3 aviões que relataram o avistamento sobrevoavam a região da Chapada dos Veadeiros, uma área conhecida pela grande quantidade de relatos ufológicos registrados ao longo das últimas décadas. Se a intensa luz observada sobre Minaçu podia ser vista com tanta clareza a partir da Chapada, é bastante plausível que moradores de diversas cidades da região também tenham testemunhado o fenômeno naquela noite, ainda que seus relatos jamais tenham sido registrados oficialmente. Se os pilotos realmente encaminharam seus relatórios à Força Aérea Brasileira, como indicam as comunicações gravadas, é bastante provável que esse episódio tenha gerado documentação oficial. Fenômeno, o seu portal de acesso aos mistérios que assombram a humanidade. O segundo caso ocorreu exatamente um mês depois, na madrugada de 20 de julho de 2023, e envolveu outro voo da Azul, desta vez o 4872. A aeronave, um Airbus A320 de prefixo YRX, decolou de São Luís, no Maranhão, às 2 horas e 15 minutos da madrugada, com destino à cidade de Campinas, onde pousou às 5 horas e 13 minutos. A viagem transcorria normalmente, até que a aeronave alcançou a divisa entre os estados de Bahia e Minas Gerais. E foi nesse trecho que o piloto avistou um objeto luminoso, e seguindo os procedimentos previstos para esse tipo de ocorrência, ele comunicou imediatamente o fato ao Centro Brasília. Após receber o relato, o controlador entrou em contato com a Defesa Aérea, que solicitou que o piloto formalizasse um relatório mais detalhado sobre o avistamento. Enquanto isso, os militares passaram a coletar informações em tempo real, por intermédio do controlador de voo do SINDAC, que fazia perguntas ao piloto e retransmitia essas respostas por telefone. Um detalhe chama bastante atenção nesse caso. Em determinado momento, o controlador perguntou ao piloto se ele conseguia observar mais de um objeto naquele instante. Esse questionamento pode indicar que a Defesa Aérea dispunha de informações adicionais sobre a ocorrência. Como seus sistemas de vigilância utilizam radares e sensores diferentes daqueles empregados no controle convencional de tráfego aéreo, é possível que estivessem detectando outros alvos na mesma região. No entanto, as gravações disponíveis não permitem confirmar essa hipótese. Também não foi possível saber qual foi a resposta do piloto. Isso porque a radioescuta, responsável pela gravação, estava em uma posição que permitia apenas captar as transmissões do Sindacta, que se encontrava mais próximo. Já as comunicações enviadas pelo avião não foram captadas, porque o avião estava bem mais distante. Você vai ouvir agora a gravação feita pelo radioamador no momento do avistamento. Infelizmente, devido à distância do avião em relação ao radioamador, as falas do piloto não foram captadas, então ouviremos apenas as mensagens da torre de controle durante o avistamento. 72, me mantém nível 380. Tá? Precisar mais sobre esse tráfego, vou passar para a defesa. Obrigado pela informação, Azul 4872. 72 Brasília? A Defesa Aérea, eles não se informou se eu quiser fazer um relatório mais preciso. Se eu quer anotar o número da Defesa Aérea para ligar para eles no pouso. 4872? Pegando se o senhor avistou mais de um OVNI nesse momento agora. Pegando se o senhor avistou mais de um objeto ou só foi um. Sobre a distância indefinido deslocamento, eu estava lateralizado fazendo um hold. Eram 3 objetos. Luz branca, amarela e vermelha. Confere? Qual é o nome do senhor, por gentileza? Obrigado pelas informações do 4872, eu passo à frente. Fenômeno, o seu portal de acesso aos mistérios que assombram a humanidade. Em agosto de 2024, a Força Aérea Brasileira desclassificou e tornou público 35 relatórios de avistamentos ufológicos envolvendo pilotos da aviação comercial, todos referentes a ocorrências registradas em 2023. Segundo a própria Força Aérea Brasileira, aquele conjunto reunia todos os registros existentes sobre o tema relativos ao período de 2023, não permanecendo qualquer documentação em sigilo. Assim que os arquivos foram disponibilizados, nós analisamos cuidadosamente toda essa documentação. No entanto, chamou a nossa atenção a ausência de qualquer referência aos 2 casos que apresentamos nesse episódio.
apesar das evidências de que os pilotos haviam sido orientados a formalizar os seus depoimentos junto ao comando da aeronáutica. Diante dessa inconsistência, protocolamos um pedido formal com base na Lei de Acesso à Informação, por meio da plataforma FalaBR, solicitando a liberação de eventuais documentos ainda não divulgados. Para facilitar a localização dos registros, informamos todos os dados disponíveis sobre as ocorrências que a gente comentou há pouco, incluindo as datas, horários, locais, aeronaves, órgãos envolvidos, as frequências de rádio utilizadas, os prefixos das aeronaves e as respectivas rotas de voo. O pedido foi protocolado em 9 de agosto de 2024 e recebeu resposta do Comando da Aeronáutica em 30 de agosto do mesmo ano. A resposta oficial da Aeronáutica foi a seguinte: todos os documentos, vídeos, fotografias, relatos, entre outros, disponíveis no âmbito Força Aérea Brasileira sobre fenômenos não identificados, OVNI, no período de 1952 a 2023, já foram transferidos para o Arquivo Nacional, onde são de domínio público. Assim, informações sobre o tema estão disponíveis, como forma de transparência ativa no sítio eletrônico da Força Aérea Brasileira, www.fab.mil.br/perguntas frequentes, ou diretamente nos sítios eletrônicos do Ministério da Defesa e do Arquivo Nacional, www.defesa.gov.br no link Perguntas Frequentes ou www.an.gov.br/cian/inicial.asp, respectivamente. Por fim, destacamos que não compete ao Comando da Aeronáutica, COMAER, a inserção dos arquivos no sítio eletrônico do Arquivo Nacional, senão que simplesmente encaminhá-los àquele órgão, e ainda que o COMAER não realiza quaisquer estudos ou análises acerca desse tema, apenas cataloga as informações prestadas por terceiros e as remete, ao final de cada ano, ao Arquivo Nacional. Diante dessa resposta, nós apresentamos um recurso em primeira instância, reafirmando todas as informações e o pedido original. Na resposta, datada de 26 de setembro de 2024, a Força Aérea Brasileira informou que o Comando da Aeronáutica não conheceu o recurso, por entender que não havia ocorrência negativa de acesso à informação, conforme previsto no artigo 16 da Lei nº 12.527 de 2011. O órgão também reafirmou os esclarecimentos apresentados na resposta inicial. Ratifico que todos os documentos, vídeos, fotografias, relatos, entre outros, disponíveis no âmbito Força Aérea Brasileira sobre fenômenos não identificados, OVNI, no período de 1952 a 2023, já foram transferidos para o Arquivo Nacional, onde são de domínio público. Nesse sentido, não há outros dados ou documentos a serem fornecidos. Desse modo, a declaração de inexistência da informação se constitui em resposta de natureza satisfativa, nos termos capitulados pela súmula número 6/CMRI/2015. Diante dessa nova negativa, apresentamos um recurso em segunda instância. Nós mantivemos a solicitação nos mesmos termos, mas acrescentamos um novo pedido, que o COMAER informasse o número de identificação do conjunto de documentos encaminhado ao Arquivo Nacional. A intenção era verificar se os casos aqui analisados realmente faziam parte do material enviado para a liberação ao público. A resposta, no entanto, seguiu a mesma linha da resposta anterior. O Comando da Aeronáutica voltou a afirmar que não houve negativa de acesso à informação e, por esse motivo, declarou que não reconheceu o recurso em segunda instância, além de reafirmar os esclarecimentos já feitos anteriormente, e informou que as informações solicitadas seriam inexistentes e voltou a sustentar que parte do pedido continha inovação recursual. Ou seja, nós tínhamos todas as informações sobre os 4 aviões, horário que decolaram, horário em que pousaram, da onde decolaram, aonde pousaram, por onde passaram, o horário em que passaram, a comunicação utilizada, onde estava o avião, onde estava o OVNI avistado, até o nome de pilotos envolvidos a gente conseguiu. E mesmo com todas essas informações comprovando o fato, a Força Aérea disse que essas informações são inexistentes. E diante dessa nova resposta negativa por parte da Força Aérea Brasileira, nós apresentamos um último recurso possível, que dessa vez foi analisado pela Controladoria Geral da União. A decisão da CGU foi emitida em 28 de novembro de 2024, tendo como responsável pela análise a diretora de Recursos e Entendimento de Acesso à Informação, doutora Daniele Cristina Araújo Gontijo, que apresentou parecer favorável à posição defendida pela Força Aérea Brasileira.
Com isso, oficialmente, nenhum registro referente aos 2 casos de avistamentos apresentados nesse episódio foi reconhecido pelas autoridades aeronáuticas. Apesar das comunicações registradas, dos relatos dos pilotos, das orientações para a elaboração de relatórios formais, os documentos correspondentes não foram localizados e disponibilizados. Diante disso, permaneceram algumas perguntas. O que esses registros teriam de tão sensível a ponto de não serem divulgados? Por que esses documentos oficiais relacionados a ocorrências aeronáuticas continuam sem acesso público, mesmo diante das determinações da Lei de Acesso à Informação? Por que ainda existem brechas que permitem a manutenção de documentos relacionados a fenômenos ufológicos sob controle das instituições militares? A resposta para essas perguntas talvez ainda esteja guardada em algum arquivo, esperando o momento certo para vir à luz. Ou talvez esteja aguardando o tempo passar para que novos documentos sejam finalmente revelados. Fenômeno, o seu portal de acesso aos mistérios que assombram a humanidade. Os 2 casos apresentados nesse episódio mostram como alguns dos relatos mais interessantes da ufologia surgem justamente em ambientes onde existe maior controle, maior conhecimento técnico e procedimentos rigorosos de observação. Não estamos falando de testemunhos isolados feitos por pessoas sem familiaridade com o céu, mas de pilotos experientes, voando aeronaves identificadas dentro de uma área monitorada pelo Sistema de Controle de Tráfego Aéreo Brasileiro. Além disso, as ocorrências envolvem comunicações registradas entre tripulações e controladores, demonstrando que os episódios foram considerados suficientemente relevantes para serem comunicados oficialmente. Ainda assim, quando buscamos informações complementares junto às autoridades, encontramos uma situação que permanece cercada de dúvidas. Apesar dos indícios de que os pilotos foram orientados a produzir relatórios formais e de que a Força Aérea teve conhecimento das ocorrências, nenhum documento relacionado a esses casos foi localizado ou disponibilizado publicamente. Isso não significa necessariamente que exista algo extraordinário oculto nesses registros. É possível que os relatórios simplesmente não tenham sido produzidos, que tenham seguido outro fluxo administrativo ou que não tenham sido preservados. No entanto, a ausência de documentação diante de uma ocorrência que envolveu múltiplas aeronaves e órgãos oficiais acaba criando uma lacuna difícil de explicar. O ponto mais importante desses episódios talvez não seja apenas na natureza dos objetos observados, mas na forma como o fenômeno é tratado pelas instituições responsáveis. Quando pilotos relatam algo incomum durante o voo, a sociedade tem interesse em saber como essas informações são analisadas, quais dados são coletados e quais conclusões podem ser alcançadas. Enquanto as respostas não chegam, os avistamentos de junho e julho de 2023 permanecem como exemplos de casos modernos envolvendo a aviação brasileira, nos quais testemunhas qualificadas observaram algo que até o momento continua sem uma explicação definitiva. No fim, a grande pergunta permanece. Eram apenas fenômenos naturais ou aeronáuticos mal interpretados? Algum tipo de tecnologia desconhecida? Ou algo que ainda não conseguimos compreender completamente? Talvez futuros documentos, novas investigações ou surgimento de informações adicionais possam finalmente esclarecer esses episódios. Até lá, eles continuam fazendo parte da longa história de encontros entre pilotos e fenômenos que desafiam a nossa compreensão sobre o que realmente existe nos céus. Eu quero saber a sua opinião sobre esses 2 incidentes aeronáuticos ocorridos no espaço aéreo brasileiro em junho e julho de 2023. Deixe nos comentários a sua opinião sobre esses incidentes. E se você avistou alguma coisa estranha durante um voo que você tenha feito no Brasil ou mesmo fora do Brasil, relate para nós. Seja você um simples passageiro ou mesmo um piloto, nós gostaríamos de ouvir a sua história. E se você desejar, nós manteremos seus dados de identificação em sigilo. E assim ficamos por aqui. Continue nos acompanhando. Compartilhe este episódio com quem também gosta deste tema. E continuem com pés no chão, olhos no horizonte e mente nas estrelas. Aquele abraço e até o próximo episódio.